colocar perguntas aqui, até aproveitar a da Maria, que tem a ver com o que a gente está falando. Se o autor coloca na fala do personagem uma citação, o autor tem que citar a fonte do final do próprio texto? Responde, depois eu respondo, Mário. Responde para a Maria, na tua opinião. Não, se você não distorcer toda a frase, porque às vezes você pode colocar na voz do personagem, né, a citação de uma frase filosófica pela leitura dele. Né? Ele não precisa ser textual, ele não precisa trazer a frase da mesma forma como foi dita pelo filósofo lá da história. Ele pode trazer aquilo no sentido figurado, enfim, e aquilo realmente faz sentido dentro do diálogo. Né? Mas não se cita essa fonte. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um livro que eu lancei há algum tempo atrás, e que eu senti a necessidade de dar 4 informações apenas. E aí eu aprendi isso com o Dan Brown, né, no Código da Vinci, que é algo tipo colocar notas do autor. Tá? Eu precisei colocar 4 notas aqui, por quê? Porque uma delas eu falava sobre um quadro. Esse quadro é um quadro que era importante na trama. Esse quadro, na trama, ele tem um significado importante porque ele revela uma situação do livro, quando um personagem se depara com esse quadro. Esse quadro existe, esse quadro hoje ele está no Brasil, né? É um quadro brasileiro, mas ele é um quadro que ele chama-se Rosette Blue, que foi atribuído a Renoir. Renoir é o autor do livro. Depois eu falo sobre um broche, esse broche está desaparecido. E era importante colocar esse broche, porque esse broche foi encontrado na história que eu criei, dentro de um espaço lá que um dos personagens estava investigando e encontra esse broche. E eu precisei colocar aqui que o broche realmente desapareceu, foi roubado no broche da Rússia e nunca mais foi encontrado. Né? Mostra, Mário, em que momento do livro colocou isso? Foi bem no final? Mostra de novo aí. Bem no final, na última página do livro. Tá? Nota do autor. Nota do autor. Tá? Uma boa ideia. Aqui o livro já termina, enfim, tá, o símbolo da metamorfose, foi publicado pela Metamorfose. Então, nesse livro aqui, eu senti isso. E aí, em algum momento, eu falo sobre um ritual. Um dos personagens, que é um adolescente, ele entra no ritual, que é um ritual que se passa na Pérsia, na década de 70. Ainda não era o Irã. E esse ritual é um ritual que é uma parte pesada, porque é um ritual de autoflagelação, enfim, chama-se Ashura. E esse ritual existe até hoje. Né? Então, eu senti a necessidade de dizer que o ritual Ashura também existe até hoje, e expliquei o porquê que ele entrava no livro, enfim, que isso acontece. Então, foram os 4 elementos assim que eu precisei colocar como nota do autor para fortalecer fatos que realmente acontecem e justificariam também por que eu trouxe eles, porque daqui a pouco tu pode dizer, mas aquele broche lá que ele usou desapareceu, nunca mais encontraram. Eu fui pesquisar e encontrei isso, realmente. Mas eu trago ele com uma conotação de que aquele personagem, sem querer, ele descobriu onde é que estava escondido até hoje. E morre a história, né? E até dá importância para a história ficcional, né? Só que notem que o Mário escolheu 3 ou 4 elementos. Não adianta fazer uma enciclopédia no final do livro, né? Não. Aí perde um pouco o sentido. E nota de rodapé, eu tive um autor teimoso que incomodou para botar nota de rodapé. Ele tinha 72 notas de rodapé no romance dele. Não é nem romance, é uma novela, um texto curto. E eu consegui convencer a botar umas 12, mas não precisa, né, gente? Em geral, tu resolve no aposto, resolve no contexto. E o Mário trouxe uma sugestão boa, que é lá no final, faz uma nota do autor. Maria, deixa eu te responder aqui também. Eu acho assim, vamos supor que o personagem diga para o outro, só sei que nada sei. Não precisa colocar entre parênteses Sócrates. Isso fica dentro de um conceito que a gente chama de intertextualidade. O leitor pode perceber ou não essa intertextualidade. E se o autor quiser deixar isso mais marcado, ele pode, no próprio diálogo, o outro dizer, não vem me dar uma de Sócrates, não vem aqui com sofismas. Pode haver uma conversa que deixe claro que aquela frase é do Sócrates. A gente vê muito isso em seriado e cinema, né? No cinema sempre vem uma frase mais... E aí o outro pergunta, fulano? Não, Beltrano. Então eles fazem esse jogo de citações, mesmo na cultura pop, na literatura, no cinema e nos seriados. Então, mas não é obrigado, tá? Às vezes é legal de citar para dentro do contexto, mas não é obrigado, não. E outra coisa bacana de contar, teve um professor, o Caio Ritter, que também é escritor, ele dá aula para crianças de 7º, 8º ano. E o aluno falou para ele, o tempo não para, né, professor? E ele respondeu, pois é, o tempo não para, não. Não para, não. E aí o aluno ficou meio... Não entendeu direito a referência dele, que era o Cazuza, a música O Tempo Não Para. Então, às vezes, o leitor não vai entender a referência. E a intertextualidade é isso. Tudo bem, vai adiante. Isso, a pior é ficar explicando toda hora para o leitor, que daí está subestimando o leitor. Esse equilíbrio na ficção tem que encontrar. Na não ficção que é mais complicado.
Na não ficção, a gente tem momentos de autoria que tu pode usar intertextualidade, pode fazer esse diálogo também, sem citar fonte e tal, mas quando for uma informação, quando for aspas, quando for algo que é o corpo do texto, aí tem que vir essa fonte para dar credibilidade. A Edileuza. Tenho 3 romances narrados de João Pessoa, adorei João Pessoa, Edileuza, inclusive, uma cidade na qual passaria bastante tempo. Eu também. É, né? É muito boa. Para quem não Tarefa, conhece, vale a pena, viu? vale a pena. É um mar calmo e quente. Eu nunca tinha visto mar tão É quentinho como aqui. verdade. E aí ela diz que tenho 3 romances narrados de João Pessoa, em 2 eu criei cidades dentro de um estado real. O Érico Veríssimo fazia muito isso, Edileuza. O Érico Veríssimo, todo mundo sabe que os livros dele se passam no Rio Grande do Sul. Mas as cidades do Érico Veríssimo, em geral, são fictícias. Exato. Então, eu acho que tem um recurso interessante, porque quando a gente usa uma cidade real, a gente pode, daqui a pouco, errar o nome de uma rua, ou a gente pode ofender algum prefeito que pode se identificar com um personagem. Então, a ideia de criar cidades fictícias dentro de um estado real, eu acho uma ideia boa. O que tu acha, Mário? Perfeito. Tem 2 exemplos bons, né? O Érico Veríssimo usava Antares, enfim, ele criou cidades fictícias, o nome, mas é interessante que na obra de Érico Veríssimo, ele criou cidades fictícias, mas com narrativa de estrutura de cidades verdadeiras, né? É porque era a memória dele. Então, quando ele narrava alguma rua, alguma situação, aquilo realmente ficou na memória dele, porque ele viveu aquilo, ele passou por aquelas ruas. E tem outro fato também, volto à Letícia. A Letícia, ela criou agora, por último, ela estava escrevendo um livro que se passava em Montevidéu, que é uma cidade que ela gosta muito, ela passa muito tempo lá, o verão ela passa com os filhos lá. E a Letícia, ela pegou e criou um país diferente. Ela criou, na verdade, ela pegou a palavra Montevidéu e ela inverteu, ela fez o sofisma de letra, ela inverteu e criou um país que tinha aquele nome. E aí, a partir daí, ela construiu toda a narrativa dele. Então, os nomes fictícios, gente, para poder definir espaços, eles são uma alternativa que tu descaracteriza, de certa forma, um espaço, porque para evitar até mesmo, muitas vezes, o enfrentamento de ter que alguém te questionar, tá, mas tu falou sobre tal coisa naquela cidade, não tem isso, enfim, tal, aquilo tu inventou. Então, para não ter que explicar, eu acho que um bom livro é que nem pastel, todo mundo gosta, não pede explicação. A gente tem que ter algo, desculpa comprar livro com pastel, mas eu acho bacana falar sobre isso. Eu acho que a gente não precisa passar por esse tipo de enfrentamento no momento em que tu tens autoria sobre o que tu escreve e aquilo ali é a tua criatividade ficcional. Tu está criando em cima de algo que tu quer narrar. Então, você pode misturar elementos de diversos lugares por onde tu passou e tu achou interessante descrever um café que estava numa cidade, mas depois tu tinha que falar sobre a biblioteca da cidade, tu pegou o exemplo de uma outra que tu acha bacana, porque o ambiente era propício tu fazer um Mas aí movimento. tu faria isso nomeando a cidade ou não? Aí não, né? Tu criaria uma Não, cidade não, não. fictícia, Eu criei uma cidade fictícia, né? onde E dentro dela tem referência a claro, lugares diferentes que a gente conhece, sem dar o diferente, nome dos lugares também. ainda no mesmo lugar, né? E aí tu pode aproveitar. Tinha arcos tal, com uma porta marrom, assim, assim. Tu sabe que tu está falando na biblioteca da tua cidade, mas tu não vai precisar descrever. A outra questão, que só voltando a um ponto que falasse sobre a questão de colocar a nota de rodapé, esse ano estou lançando agora um romance, e eu fiz uma incursão no afrofuturismo, e é um livro de ficção científica. Inclusive, a Ana Mello foi uma das leitoras do livro, leitora crítica para esse livro. E nesse livro, eu peguei toda a minha memória, meu imaginário, em cima de uma série de TV que é o Star Trek, que eu sou um trekker de carteirinha, assisto até hoje tudo isso, e eu sabia que eu queria usar esses elementos que vinham daquela série. E eu não tinha tempo e nem tinha capacidade de criar novos nomes para coisas que eles já tinham narrado lá. Então, a arma era um phaser, que o nome era esse que eles usavam, o motor da nave era um motor de dobra, o combustível da Enterprise era de lítio, e essas coisas todas eu carreguei as minhas espaçonaves desse meu romance afrofuturista com todos os elementos que eu já, para mim, era muito comum, né, falar sobre isso. Era muito comum porque eu vivo isso na ficção do cinema quando eu assisto a seriados da Aí tu Star Trek. usasse os termos do Star Trek. Star Trek. Em algum momento eu tenho que descrever o espaço sideral, o universo, eles estão se movimentando. E aí, sim, gente, existem algumas leis da física que eu não posso inventar. Então, para poder justificar alguns movimentos, algumas coisas que aconteciam, de alguns astros, enfim, coisas, eu precisei explicar como é que funcionava a velocidade, o arco, a velocidade de dobra espacial, o que era a velocidade da luz, e isso, sim, são teorias de cientistas. Vem de Einstein, né, até mesmo Lopert e outros mais. Então,
quando eu precisei explicar algum movimento desse, por exemplo, tem uma parte do livro que eu falo assim, que chegaram na Lua, a nossa Lua terráquea, né? Quando a nave deles passa pela Lua, alguém fala, pá, mas ela é um astro telúrico. E a palavra telúrica, as pessoas podem lembrar da música da Baby do Brasil, né? Mas o telúrico quer dizer o quê? E aí eu fui atrás, porque telúrico, na verdade, é um conceito de um planeta que é feito de rocha. Né? A Lua é um astro feito de rocha. E aí eu botei uma nota de rodapé explicando que telúrico é todo aquele astro que é composto por rocha maciça. Ponto final. Então deve ter umas 2, 3 notas, porque eu estava tratando de um tema em que era importante eu justificar por teorias científicas, e aí a pesquisa entra com profundidade. Né? Eu tive que ir atrás dessas teorias e tentar entender um pouquinho da teoria também, porque não é a minha área, para ver se eu conseguia encaixar essa explicação para algum movimento que eu vi que era importante na narrativa do romance. Então, é para isso que serve a pesquisa. Né? Ela dá uma certa tranquilidade e garantia para o escritor escolher qual é a melhor forma de narrar aquilo, de explicar ou de não colocar. Né? É muito comum você não usar muita coisa que você tinha programado lá na estrutura do seu livro, porque se deu por conta, bom, se eu vou seguir por esse caminho da pesquisa, onde ela é importante em trazer nesse conteúdo algo mais verídico na ficção, eu vou ter que saber fazer minhas escolhas. Né? Ou, se eu não tiver habilidade ainda em poder narrar aquilo, não coloca que é melhor.